Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Meus queridos irmãos, nós vamos aqui trazer hoje o segundo ponto da nossa série, que traz o significado de algumas palavras, de algumas frases que são ditas nas Escrituras, que no sistema religioso e durante muito tempo na história é mal compreendida. Certo? E esse estudo vem trazer à luz alguns pontos específicos para que no final nós possamos decifrar sentidos além dos que estão sendo escritos, dos que são ditos para nós nas Escrituras, para que no final de tudo nós possamos compreender, quando for lido tanto o Novo Testamento quanto o Antigo, cada significado das palavras. E essa série tem por nome o Código da Bíblia. O primeiro ponto que nós abordamos foi a Palavra de Deus. O que é a Palavra de Deus? Que é relatada lá em João capítulo 1, versículo 1, e diz que essa palavra, no verso 1,14, se transformou em carne, que foi o Messias que andou entre nós. E nós abordamos em toda a Escritura o que quer dizer esse significado dessa palavra que se transformou em carne e habitou entre nós. E o segundo tópico que nós vamos abordar está também no Evangelho de João, e nós vamos ver que está dito aqui no Evangelho de João, em João 14, versículo 6, que diz o seguinte: Disse-lhe Yeshua: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, como conhecer o caminho, a verdade e a vida? Nós abordamos primeiro a palavra, nós verificamos que, no contexto, a palavra do Eterno era tanto o caminho, tanto a verdade, tanto a vida. A palavra do Eterno era os seus mandamentos, a sua vontade, aquilo que criou todas as coisas, e que essa palavra era o próprio Messias, os mandamentos do Eterno que andavam, esses mandamentos que era a vontade do Eterno e que veio cumprir tudo o que o Eterno expressou e falou. Ele era a voz do Eterno que se tornou carne, ou seja, tudo o que o Messias falava, ele era a expressão viva do que o Eterno queria. Então tudo que o Messias falava era como se fosse o próprio Eterno falando. Então, ao observarmos isso, nós vamos abordar inicialmente, como a gente disse, o caminho, certo? E vamos entender o significado, primeiramente, da palavra caminho, que em português a palavra caminho é definida como nome genérico de todas as faixas de terreno que conduz de um a outro lugar. Estrada, atalho, vereda, certo? Espaço que se percorre, uma direção, um meio, uma via, um destino. Então, o caminho, na nossa língua portuguesa, ela tem vários significados. Tanto um caminho por exemplo, você vai se deslocar para o centro da cidade e você vai traçar um caminho. E tanto esse caminho pode ser uma direção, tanto física como uma direção espiritual. Uma direção, um caminho tanto para ir daqui para um determinado local, como um caminho de vida, um planejamento de como você vai destinar a sua vida, que caminho você vai trilhar, se é um caminho para o bem ou um caminho para o mal. Então, a palavra caminho tem todas essas raízes. Mas se nós observarmos em grego, a definição para a palavra caminho em João 14, 6, ela tem um objetivo de caminho viajado, um adjetivo, ou seja, um adjetivo de uma estrada, um caminho de viajantes, uma jornada, viajar, ou seja, traz alguns sentidos parecidos. Uma conduta, certo?
e um caminho, deixa eu voltar aqui. Peço perdão aos irmãos, porque no PowerPoint a gente não grava costumamente e tem essa barrinha aqui, essa tarjinha que atrapalha um pouco, mas nós vamos conseguir. O caminho, ou seja, uma maneira de pensar, de sentir e de decidir. Ou seja, esse caminho geralmente vai ter duas definições, dois pontos de chegada quando se trata de uma metáfora. Ou seja, você vai ter que pensar numa maneira de escolher entre um ou outro caminho. Você sempre vai ter que decidir entre os dois. Não é algo que você trilha que vai chegar a um determinado local. E sim, você vai fazer uma escolha entre um e outro. Então, no grego, o negócio já fica mais estreito, mais apertado. Então, por isso que nós temos às vezes uma visão de estar em cima do muro, ou você ir para um lado ou para o outro. E sabendo que no meio você também está no lado do inimigo. E nós vamos ler agora, se aqui permitir, né? Depois a gente dá uma diminuída também. Sobre a porta estreita. E fala lá em Marcos capítulo 6, verso 2, dizendo: E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? A autoridade em falar é notória e contundente. O que é que a gente quer dizer com isso? Que sabendo disso, veremos outro ensinamento que nos dará uma dimensão no caminho que foi ensinado por nosso Criador, pelos profetas e pelo nosso Messias. Então, nós sabemos que o caminho que o Messias trilhou, ele expressou com autoridade, não como os mestres da lei da época dele. Ele tinha uma autoridade maior que lhe fora dada pelo próprio Eterno, ou seja, dando o pleno entendimento de como conhecer o caminho do Pai. Então essa autoridade que ele falava era muito contundente e o seu conhecimento era notório até por aqueles que não concordavam com as suas indagações. Então o Messias, ele começa relatando uma parábola, uma mensagem, dizendo: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E ele relata mais abaixo dizendo: Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Como a gente viu aqui anteriormente, no grego, na metáfora, existem dois caminhos para você tomar uma decisão. Então, nós vemos que o Messias coloca aqui dois caminhos: ou da porta larga, que vai levar à perdição, ou pela porta estreita, que vai levar à vida. Yeshua nos ensina que os caminhos pouco limitados e com facilidade para passar, ou seja, com uma porta larga, é justamente o caminho mais seguido, com o seu destino que leva à perdição total e, no caso, total afastamento do nosso Criador. Já o caminho da vida é estreito e sem muitas possibilidades de se mover, ou seja, você fica limitado, mas você anda, você vai. Você fica limitado para as coisas do mundo, que são completamente espaçosas. Então, quem olha você do mundo pensa que você está limitado, mas na verdade você está com o seu coração completamente liberado para que o Eterno possa habitar em sua vida. E eu continuo dizendo aqui no estudo, dizendo: com a única pequena porta, são poucas possibilidades de se mover, e com uma única pequena porta, ao qual só entrará aqueles que são perseverantes em estar nesse caminho estreito. Tanto que o Messias não tira esses ensinamentos de si mesmo,
mas ele entende muito bem o conselho do pai que diz. Nós vamos ver aqui. Está em Êxodo, não sei se eu coloquei aqui, está aqui. Êxodo, capítulo 14, versículo 29 diz, ó: mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Então, o que aqui a gente está vendo nessa passagem? Vemos que o caminho foi aberto pelo Eterno e não por nenhuma força humana. Esse caminho é aberto apenas pelo Eterno, o qual para o homem seria impossível, apenas por ele pode ser aberto, ou seja, apenas pelo Eterno pode ser aberto. Se você quer servir ao Eterno de Abraão, Isaque e Jacó, não será por seu próprio caminho que você seguirá, mas pelo caminho que o Eterno ordenou. Assim, vemos que os israelitas não poderiam ir para a direita nem para a esquerda, pois seriam tragados pelas águas, assim como aconteceu com os egípcios. Logo, temos, em Josué, capítulo 23, versículo 6, diz: esforçai-vos, pois muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o que o Eterno está fazendo aí é justamente uma simbologia do que aconteceu lá na travessia, do Êxodo, exatamente com a obediência do povo a guardar os mandamentos que ele ordenou. Então a gente sempre tem que ter esse foco em mente, não nos desviar nem para um lado nem para o outro. Nós não podemos nem acrescentar nem retirar aquilo que o Eterno ordenou. O caminho que ele trilhou é esse, meu amigo. Ou você vai seguir a ele, ou você vai fazer seu próprio caminho. E fazendo isso é justamente você querer ou passar de um lado, ou passar para a borda do mar, ou se desviar daquela linhazinha que o Eterno criou para você. Vemos nitidamente que esse caminho é exatamente a lei de Moisés, sabendo que os mandamentos é a palavra do Eterno. E o Mashiach, que a gente relatou no outro estudo, é a própria palavra do Eterno. Então, quando ele está falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está certo, não tem o que retirar, Pois só o caminho do Eterno que nos levará à vida. Agora, sabendo disso, podemos identificar qual é o caminho que leva à perdição. O falso caminho a gente pode relatar facilmente lá em Êxodo capítulo 13, verso do 1 ao 4, que nós vemos uma associação do Eterno, que quando surgisse alguém, um sonhador ou profeta, uma pessoa que levantasse fazendo sinais e prodígios no meio do povo, o povo não poderia acreditar de primeira. Eles teriam que ter um tipo de seleção. E é o que nós vamos ver agora. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto é o Senhor vosso Deus que vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então, o que é que a gente quer dizer aqui? Aqui fica bem claro, o que é o caminho do Eterno e qual é o caminho do homem, ou do inimigo, Nós vemos que se alguém se levantar no meio do povo fazendo qualquer sinal e dizendo, vamos após outros deuses, e o que é ir após outros deuses? É fazer qualquer outro tipo de doutrina ou servir
ou escutar qualquer outra palavra que não foi dita pelo Eterno. Então é você basicamente seguir o homem, né? O homem vai definir alguma coisa de algum tipo de culto religioso, dizendo, é assim que nós devemos fazer para adorar a Deus. Então, o Eterno já disse a forma que ele quer ser adorado. Então, não precisa ninguém inventar coisa nova, dizendo, vamos fazer um sinal prodígio, vamos servir a outros deuses, ou vamos servir a Deus, ao Eterno dessa forma. Mas ele já disse como queria e como deveria ser servido. Então, o próprio Eterno relata que qualquer um que não falar as palavras da Torá e dos profetas é maldito. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, dizendo, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Paulo confirma essa sentença quando declara lá em Gálatas capítulo 1, versículo 9, dizendo, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, ou boas novas, né, além do que já recebestes, seja anátema, ou amaldiçoado. A gente viu, né, no estudo anterior, que a palavra quando é evangelho, quando é transliterada, quer dizer, traduzindo, quer dizer a palavra boas novas. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 2, relata exatamente isso, que essa palavra boas novas foi a que foi pregada lá na congregação no deserto. Então, logo, essas mesmas palavras que os apóstolos estavam pregando no meio do povo, esse evangelho, é exatamente as boas novas relatadas lá no deserto. E que se alguém desobedecesse esse evangelho e essas boas novas, seria amaldiçoado. E Paulo está citando exatamente o que está sendo dito aqui em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. E o que é que a gente vai ver, né? A continuação disso aqui está exatamente no capítulo 4, versículo 2 de Deuteronômio, dizendo, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Em Deuteronômio também, capítulo 12, versículo 32, diz, tudo que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Então, sabendo disto, só podemos concluir que Yeshua, em João capítulo 14, versículo 6, está se referindo a algo que já tem sido estabelecido como verdade. Esse caminho não pode ser modificado, ou seja, essa palavra de nada se pode, né, acrescentar nem se retirar. Representa não sair do caminho, não andar nem para a direita nem para a esquerda. Exatamente isso. Quando a gente tem essa sentença de que nada nós podemos acrescentar nem tirar, nem acrescentar nem diminuir dela, é exatamente nem para a esquerda nem para a direita. Você está limitado àquilo que está escrito. Você não pode ir nem para um lado nem para o outro. Sabendo disso, só podemos concluir que foi o que a gente leu agora, né? Que Yeshua está se referindo a algo estabelecido como verdade. Em Deuteronômio 5,33 diz, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Lá em Hebreus também relata isso, que no novo êxodo nós teríamos que ser obediente para que nós possamos entrar no repouso, no próximo repouso. Em Deuteronômio 9,16 diz, e olhei, e eis que haveis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhas feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviastes do caminho do Senhor que vos ordenara. Ou seja, Moisés, ao descer do monte, ele viu o povo rapidamente fazendo, ou seja, indo para a direita ou para a esquerda, fazendo aquilo que o Eterno não mandou. Então isso é se desviar do caminho do Senhor. Então quando a gente não anda segundo o caminho do Senhor, que é exatamente obedecer, e como foi dito anteriormente a Moisés, tudo o que ele passou, como a gente leu lá em Josué,
que as pessoas não poderiam nem ir para a esquerda nem para a direita daquilo que a Torá havia ordenado, é exatamente o que estava acontecendo, o que aconteceu anteriormente já com o povo de Israel, assim que Moisés saiu um pouco da vista deles, o povo já começou a se contaminar. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e maldição. Veja o que é a bênção e maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda, não é depois que haverá outro. A bênção seria para quem cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje, naquele dia, estava sendo ordenado para o povo e que posteriormente foi cumprido em sua plenitude pelo Messias. E o Messias foi abençoado ou não pelo Eterno? Essa promessa se cumpriu ou não? O Messias hoje está sobre a tutela do Eterno, está à sua destra ou não? Então, tudo o que está sendo escrito aqui, quem cumpriu, quem conseguiu cumprir, foi abençoado verdadeiramente. Agora, lógico que muitos outros receberão seu galardão posteriormente, como Abraão, como os profetas, como os apóstolos, como nós, se nós formos obedientes. Então, isso é uma condição para que nós sejamos abençoados, o Eterno colocou. A bênção será quando nós cumprirmos o mandamento. A condição é que nós seremos abençoados quando cumprimos os mandamentos do Senhor. Mas se alguém não cumprir, porém a maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguires, e a outros deuses que não conhecestes. Então, quando nós escutamos o que o mundo está dizendo, a palavra deuses em hebraico quer dizer Elohim. Elohim também tem o mesmo significado de autoridades. Então, quando nós escutamos outra pessoa que nos diz como devemos andar, nós estamos escutando um Elohim, uma autoridade, que nós colocamos por cabeça sem ser o Eterno. Então, quando nós estamos escutando, quando o homem diz, olha, você pode sim comer porco, você pode sim transgredir o sábado e guardar o domingo, então você está tirando a autoridade do Eterno na tua vida e dando autoridade a um homem. Esses textos são extremamente claros a dizer quais são os caminhos dos servos do Altíssimo. Lembrando que, aí a gente vem aqui, a vontade do Eterno, né? A gente vai ver, primeiro, que o caminho não muda, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, o que o Eterno falou era bênção se fosse seguido, e maldição se fosse descumprido, ainda persiste hoje. Por isso que no Salmo 119 a palavra diz que o que o Eterno nos disse, a palavra que ele falou, não muda e duraria para sempre. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Aqui a gente já está vendo também uma pista de quando nós formos falar sobre a verdade. Se nós sabemos que o Messias é a palavra é a Torá, que é conhecida como Pentateuco, os mandamentos de Moisés. E essa palavra representa o que é o Eterno. Nós sabemos que tudo isso converge para a verdade, que é desde um princípio, e cada um dos teus juízos dura para quanto tempo? Para sempre. Então, nós entendemos que a palavra do Eterno não muda e que sua palavra dura para sempre. Agora a gente vai conhecer a vontade do Eterno. Está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo do 12 ao 13. Veja o que a palavra do Eterno diz. Agora, pois, ó Israel, o que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus. Veja o que é temer. O que é que o Eterno pede de você primeiramente? O que é que ele pede de todos nós? Senão que, primeiro, temer ao Senhor teu Deus. Veja o que é temer. Andar nos seus caminhos. Veja o que é andar nos caminhos do Senhor. Veja o que é amar ao Senhor e o ames. Veja o que é servir ao Senhor e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma. Veja o que é tudo isso aqui, ó. Primeiro, a vontade de Deus, o que é que ele pede de nós, que nós temamos a ele, que nós andamos em seus caminhos, que nós o amemos, que nós sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração e toda a nossa alma. O que é?
que guarde os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, essa é a vontade do Eterno para conosco. Então, o que ele pediu de nós foi exatamente que nós sirvamos a ele de todo o nosso coração e de toda a vossa alma, guardando os seus mandamentos. E em Deuteronômio capítulo 12, versículo 4, diz: assim não fareis ao Senhor vosso Deus. O que é que a gente está dizendo aí? O que nós não devemos fazer, né? Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. E nós vamos ver no contexto do capítulo 12 de Deuteronômio 31, diz: assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Irmãos, essa era a condição de um povo que não tinha a Torá. Então, quando o povo de Israel recebe a Torá, eles sabem que esse tipo de prática não era tolerável e era um padrão que o Eterno não aceitava. Então, logo, quando nós, o povo, vive sem Torá, nós vemos hoje as barbaridades que são praticadas no mundo. Então, o versículo 31, eles são claramente instruídos para não adorar o Eterno de qualquer maneira, né? Então, deixa eu só dar uma excluídazinha aqui para a gente ver. Exceto pela maneira que ele mesmo, o Eterno mesmo, estabeleceu, né? E a gente pode observar isso lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo do 37 ao 41, que diz, ó: e os estatutos e as ordenanças, e as leis, e a lei e o mandamento, que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. Então, quando nós escutamos a voz de outras pessoas, outras autoridades, e não a do Eterno, nós estamos submissos a quem? Só que muitos acham que o sincretismo dessas coisas, você ler um pouquinho da palavra de Deus e obedecer ao pastor, ler um pouquinho da palavra de Deus e obedecer ao padre, ler um pouquinho da palavra de Deus e obedecer ao seu guia espiritual, isso é fazer a vontade de Deus. Mas não é, amados. Porque a palavra de Deus é radical e clara. Diz o seguinte, ó: e da aliança que fiz convosco não vos esquecereis. Opa, de qual aliança? Exatamente, a primeira. E não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Agora veja o que aconteceu lá com o povo samaritano, tá? Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor. Veja só, eles diziam que temiam. Não é que eles temiam, eles diziam que temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos dos seus filhos. Como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Eles diziam que temiam ao Senhor, servindo a imagem de escultura. Isso lembra de alguma forma algum tipo de religião? Quando nós colocamos um pastor por cabeça, quando ele nos relata um monte de mandamento de homem, inclusive a guarda do domingo, que nós podemos comer de tudo. Muitas vezes a comida predileta do povo quando sai de um culto é geralmente um belo de um cachorro quente com a comida de porco. Então, como é que nós podemos obedecer ao Eterno e pegar um pastor ou um padre ou qualquer pessoa que nos instrui a quebrar os mandamentos e nos leva a quebrar os mandamentos? Essa é a história dos samaritanos, a qual até os dias de hoje, né, no caso, né, que é mais comum do que se apresenta nos púlpitos, né? Ou seja, até os dias de hoje existem pessoas com o mesmo comportamento dos samaritanos e essas pessoas estão nos púlpitos. Pois quantos não dizem servir ao Eterno de qualquer maneira, sem observar as ordenanças, a lei e o mandamento do Altíssimo? Quantas dessas pessoas dizem ser servos do Eterno, que guardam, que estão em obediência ao Eterno, mas fazem tudo
contrário aos mandamentos do Eterno. E a gente pode observar, né, continuar esse estudo em Atos capítulo 18, versículo 26, que nós vamos ver que Yeshua nos dá o exemplo, né, que os apóstolos seguiam, que ele diz, ó, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhes declararam mais precisamente o caminho do Eterno. Então, qual era o caminho o que é que Paulo e os apóstolos foram levar mais precisamente a Priscila e Áquila? Eles foram simplesmente completar a palavra do Eterno para aquelas pessoas. Em Atos 19, 9 fala: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias nas sinagogas de um certo tirano. E quantos hoje não fazem o mesmo, né? Quando é mostrado os pontos que ligam o Messias à Torá. Às vezes o debate, irmãos, demora tempos e tempos. Muitas vezes a gente perde um pouco da paciência, mostrando fatos que as pessoas ficam sem ter como responder, mas o seu coração é tão duro que não vai nem pesquisar para ver o quanto eles estão errados ou tentar nos mostrar do nosso erro. Porque às vezes é só filosofia, e isso às vezes cansa muito. Em Atos 19, 23 relata: naquele mesmo tempo houve um pequeno alvoroço acerca do caminho. Ou seja, o caminho que as pessoas estavam trilhando poderia levá-los tanto ao caminho largo dos mandamentos farisaicos naquela época, que era uma trilha enorme de mandamentos, de leis de homens, as quais o Messias veio combater e trazer o povo de novo ao norte, de novo ao centro dos mandamentos da Torá, deixando que as leis orais da época que traziam um novo caminho para o povo, um caminho pesado ao qual o próprio Messias chamou de fardos pesados. Então, naquele tempo houve um pequeno alvoroço acerca do caminho, ou seja, quando os apóstolos levavam a mensagem do caminho verdadeiro, havia um alvoroço. E Paulo, né, para muitos que dizem que ele é o apóstolo fora da lei, Paulo relata isso aqui, ó: mas confesso-te isto, em Atos 24, 14. Conforme aquele caminho que se chama seita, sirvo ao Eterno dos nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Quando você tem a credulidade em Yeshua, você tem a credulidade na Torá. Logo se vê que o caminho só é completo com a palavra da cruz, a qual Paulo diz: para que os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano. Pois a palavra do Eterno só está completa com Mashiach. Por que eu digo isso, né? Porque lá em Mateus 5,17 o Messias diz que não veio abolir, mas veio cumprir. E essa palavra cumprir em grego tem a finalidade de dar o pleno entendimento, completar ou tornar cheio. E no verso 24 aqui de Atos 24, 22, capítulo 24, versículo 22, diz: então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então Félix iria pesquisar, né, sobre aquela argumentação que Paulo estava falando. E ele relata que iria se informar melhor sobre o caminho. Mas a pergunta que a gente deixa é: onde ele buscaria essas informações se na época não existia Novo Testamento? É evidente que seria no Tanar, pois não poderia tomar informações
com os acusadores de Paulo, que aí seria um júri completamente viciado, né? E a gente vai ler aqui agora na página, no slide 16, que diz, ó, devemos andar como o Messias andou. E a gente vai finalizar esse estudo aqui com algumas passagens que vão nos dar um entendimento, né, muito grande sobre, inclusive com o que o apóstolo Pedro falou até, né, citando como se fosse até uma profecia, porque ele diz o seguinte, que nos finais dos tempos haveria o quê? Ó? E também houve entre o povo falsos profetas. Por que Pedro diz que também haverá? Porque a palavra diz que tudo se repete debaixo do sol. Se havia falsos profetas no meio do povo naquela época, no futuro também haveria. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, veja o que é negar ao Senhor que os resgatou, segundo Pedro. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o quê? O caminho da verdade. Então, esse caminho, né, que os falsos doutores iriam modificar, né, sutilmente, o caminho da verdade, nos finais dos tempos, esses homens fariam um falso caminho parecido com o caminho da verdade. E as pessoas que caíssem nesse caminho iriam se achar salvas, mas na verdade estariam na porta larga. E você quer um caminho mais largo do que viver sem lei? Né? Alguém quer um caminho mais largo do que viver sem lei? Não existe. A lei é justamente aquilo que faz você ficar limitado para não liberar todo o mal que existe em você, porque o próprio Eterno diz que olhou do seu santo monte e não viu um só que faça o bem. Então você pode até se achar bonzinho, mas na hora do vamos ver, meu amigo, a gente vai ver que se não tiver nada que te impeça, você vai liberar todo o mal que você é. Por exemplo, você estiver passando fome e tiver uma pessoa, um amigo seu, e você souber que aquela é a última comida que existe na terra, se você não matar ele, você não fizer qualquer mal contra ele, é porque você tem alguém que te limitou e disse que você não poderia fazer aquilo. Tá certo? Então, justamente quando esses mestres, falsos profetas, falsos doutores, eles colocariam a doutrina muito parecida com a verdade, porque eles blasfemariam o caminho da verdade. Blasfemando como? Dizendo que o povo estava salvo através do Machia, onde na verdade eles continuavam presos no engano. Por isso Pedro lá no capítulo 2, versículo 19 de 2 Pedro diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Essa palavra é conhecida como iniquidade, né? Nós já vimos em outros estudos que a palavra iniquidade é justamente anomia, que quer dizer transgressão contínua dos mandamentos divinos. Então, amigos, quando você se vê no estado, quando você pronunciar que os mandamentos de Deus foram abolidos pelo Machia, você justamente escutou um falso profeta, guardou a sua doutrina no seu coração, uma heresia de perdição, e essas pessoas estão condenadas à morte. Eles estão blasfemando o caminho da verdade, que é o caminho do Eterno, e simplesmente você está numa condição negativa perante o Eterno. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, relata justamente o estado do homem em transgressão contínua, ou seja, no estado de iniquidade. E para finalizar, em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então, da próxima vez que você ler sobre Yeshua sendo o caminho, ou sobre o caminho a seguir ou viver, pense sobre Yeshua, porque ele é verdadeiramente o caminho que
exemplifica como devemos viver as nossas vidas todos os dias. Esse estudo foi uma parceria com o canal do nosso irmão Marlon, canal Raízes Hebraicas da Fé. No começo eu estava intertido resolvendo uma bronquinha que eu acabei me distraindo um pouco, peço perdão aos irmãos, mas correu tudo bem. Espero que os irmãos possam chegar a um pleno entendimento da verdade, ou seja, que nós vamos saber posteriormente o que é a verdade, que eu creio que será o próximo tema que iremos abordar. Nós estamos combinando para ver se nós temos a honra do nosso irmão Marlon trazer esse estudo para nós, tá bom? Shalom, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe e dê sabedoria cada dia mais. Fiquem na paz.